poder trazer mais uma vez a instrução da palavra, no tema que ele vem explorando nesses dias, princípios para a santificação. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela possibilidade, ó Deus, de ter a Tua revelação em nossas mãos, em nossa língua. Nós queremos pedir a iluminação do Teu Espírito, tanto sobre o Teu servo, quanto sobre nós também. Que, ó Deus, a luz do entendimento seja dada, ó Deus, de forma sobrenatural, poderosa sobre nós nesta noite, para que possamos não apenas compreender, mas principalmente aplicar e nos comprometer com aquilo que a Tua palavra irá nos falar. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Agradeço vocês me aguentarem tanto. Eu acho que tudo bem, está ótimo. Nós estamos falando sobre os princípios da santificação. E o que é que nós temos visto até agora? Nós temos visto já 3 princípios. Nós temos visto que a fé que salva é a mesma fé que libera a graça para transformar nossas vidas. Não existem grandes segredos. Não é coisa esquisita que você tem que passar para experimentar uma vida santificada. Nossa segurança não depende de nós, mas daquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Você não pode crescer na sua vida espiritual até que você tenha essa confiança que eu sou salvo e estou seguro nas mãos de nosso Deus, que é Jesus Cristo que está segurando nossa salvação. E nós estamos olhando agora aos 3 inimigos da graça de Deus. Nós já temos visto o inimigo de pensar que você pode perder a graça, que você pode perder a salvação. Nós vivemos nossa vida cristã num ambiente de segurança. É como uma família amistosa, onde o pai nunca vai largar seus filhos. E seu pai que está no céu nunca vai largar você. Segundo o inimigo da graça é abusando a graça. Se não posso perder a salvação, por que não pecar? Por que não viver no pecado? E nós temos visto por quê. Porque o salário do pecado é a morte, mesmo a vida do crente. A morte espiritual. Quando em vez de experimentar a presença de Deus, como filho pródigo, nós estamos longe de Deus, longe da casa de nosso Pai, fora da comunhão dele. Mas em qualquer momento nós podemos voltar para o nosso Pai, confessar nossos pecados, pedir o perdão dele e voltar para experimentar a comunhão com ele. E hoje à noite nós vamos olhar para o conceito de anular a graça de Deus. Mas como é que você pode anular a graça de Deus? Olhe para Gálatas, capítulo 3, versículo 21. E você tem que entender como Paulo escreveu isso. Paulo estava em debate com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava querendo impor a lei em cima de crentes. E Paulo repreendeu Pedro publicamente na frente de toda a igreja. Pode imaginar isso? E ele respondeu assim: eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Pedro, é você que está anulando a graça, eu não. Quando nós queremos viver nossa vida cristã em cima da lei, anulamos a graça de Deus em nossas vidas. Como funciona isso? Os rádios antigos, para vocês dinossauros como eu, se lembra que houve as baterias e houve também o plug.
E no momento de meter o plug na parede, as baterias desligaram. Porque se você ligar os dois juntos, AC e DC, alguma coisa vai queimar. Então eles fizeram o rádio para que no momento de sentir que estava entrando no plug, que o plug estava entrando na parede, as baterias desligaram. A graça é desse jeito. O Espírito Santo está dizendo para nós: você quer minha ajuda? Confia em mim. Mas a lei não é confiar em Deus para Deus fazer sua obra em nós. A lei é eu fazendo para agradar a Deus com minha obediência. E no momento de ir para a lei, de ir para o que nós chamamos de legalismo, você anula a graça de Deus na sua vida. Agora, isso significa que a graça é fraca? Eu já fiz isso como pai. Estou querendo ajudar meu filho. Então eu estou lá metendo minhas mãos, ajudando ele, e subitamente ele fala: pai, retire sua mão. Tudo bem. Eu sei melhor que você como fazer isso, filho, mas se você não deseja minha ajuda, eu retiro minha mão. Quando nós estamos rejeitando a graça, quando nós estamos anulando a graça em nossas vidas, o Espírito Santo reage assim: tudo bem, você quer desse jeito? Fique à vontade. Não temos violado a soberania dele. Na sua soberania, ele tomou a decisão de agir desse jeito. Mas, consequentemente, não temos mais o poder de Deus em nossas vidas quando nós caímos no erro de legalismo. Agora, existe muita confusão sobre legalismo. Para alguns crentes, legalista é qualquer crente que tem moralidade. Qualquer crente que tem moralidade, tem pessoas que vão dizer: você é legalista. Você está vivendo em cima de regras. Mas não é verdade. De fato, nós podemos ver na palavra de Deus dois tipos de legalismo. O primeiro é legalismo formal. A crença que a justificação é pela fé, mas o cristão deveria voltar à lei de Moisés para buscar a santificação. A ideia é que você começou pela fé, mas você cresce pela lei. E nós podemos encontrar pessoas como adventistas do sétimo dia, que seguem essa heresia. Algumas igrejas reformadas, o crente está debaixo da lei de Moisés. Quem fala que o crente, sob a nova aliança, tem que obedecer às leis da velha aliança é legalista. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Se lembra de Cornélio? Ele ouviu o Evangelho e sem fazer mais nada além de crer, recebeu o Espírito Santo. Paulo sabia. Os gálatas souberam. Eles não receberam o Espírito Santo por guardar a lei, mas por ouvir e crer no Evangelho. Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Por que esforço próprio? Porque quando você liga a lei, você desliga o Espírito Santo. Quando você liga a lei, agora é só você que vai fazer. E ele perguntando: você é tão idiota que você pode pensar que a salvação começa com a graça, mas continua observando a lei? Será que sofreram tantas coisas em vão, se de fato foi em vão?
aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, faz isso pela prática da lei ou pela fé naquilo que ouviram? E ele sabia que eles souberam a resposta certa. Era meramente pela graça através da fé. Mas existe outro tipo de legalismo que nós podemos encontrar. Legalismo informal. Isso não é legalismo formal de observar a lei. Propriamente dito, é ascetismo. O cristão deveria evitar tudo que está no mundo que provoca prazer. Essa é a heresia de 1 Timóteo 4, 1 a 5 e Colossenses 2, 29 a 33. Desculpe. Eu fiz parte de uma igreja assim. A Igreja Batista Bereana Fundamentalista. Gente, teve o nome fundamentalista embutido no próprio nome da igreja. E para me tornar membro daquela igreja era um contrato mesmo, de 2 colunas de tudo que eu deveria e não deveria fazer. Cinema, já era. Jogar cartas, já era. Mesmo que com minha vovozinha, durante o dia de ação, sim, já era. Tudo que era do mundo era proibido. E eles pensaram que agir desse jeito, você era mais santo. Isso não é legalismo de verdade. Legalismo de verdade é quando nós estamos impondo a lei que nós encontramos no Velho Testamento. Essas regrinhas não vêm da Bíblia. Vêm dos eu-achos de pastores. Eu lamento dizer que quando nós, americanos, viemos para o Brasil, trazendo o Evangelho para o Brasil, também nós trouxemos em nossas malas muitos eu-achos. Onde está escrito na Bíblia que não pode jogar futebol no domingo? Isso foi o mais seguro. E tem outros exemplos, mas eu tenho medo de ofender alguém. Mas essas regras, essas regrinhas, não têm base na palavra de Deus. Tem base no quê? Agora, próximo slide. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente, em grego com palavras, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos são provenientes de homens hipócritas e mentirosos. Por que mentirosos? Dizem para pessoas, Deus quer isso de você. Quando não é Deus que quer, são eles. Colocando suas palavras na boca de Deus, dizendo que Deus fala, quando não é Deus que fala, são eles. São mentirosos. Que tem a consciência cauterizada. Por que sua consciência está cauterizada? Espere somente um minutinho. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. A Igreja Católica. Se você quiser servir o Senhor, não pode se casar. Por que você não pode se casar? Para ser um homem mais santo. Por que um homem mais santo? Porque Agostinho ensinou que o sexo em si é pecaminoso. Seu pastor e eu, nós acreditamos na depravação total das pessoas, da natureza pecaminosa que nós temos dentro de nós. Agostinho ensinou que o que nasce de sexo é sujo. Essa é a doutrina católica. E Paulo ensina que essas doutrinas são demoníacas. Gente, olha só como Satanás funciona. Como ele fez com Eva no jardim. Ou Deus proibiu tudo, ou tudo está permitido. Sexo fora do casamento foge o padrão de Deus. Por quê? Porque é uma intimidade entre homem e mulher, o conjunto de alma, espírito e corpo, que deveria acontecer somente com quem você tem
uma aliança para toda a sua vida. Mas uma vez que você é casado, está liberado. Mas a Igreja Católica, melhor não se casar, e se casar, teve uma longa lista de dias quando o crente não poderia ter relações conjugais. E houve casos que alguém nasceu, uma criança nasceu, e fizeram os cálculos, e descobriram que fizeram sexo durante a quaresma, e a pessoa foi queimada viva. E às vezes, nós na igreja evangélica, caímos nessas coisas também. Também proibindo comidas. Gente, essa coisa de jejum, cuidado com o jejum. É uma febre. Olhe para o Novo Testamento. Você pode mostrar para mim qualquer lugar quando Jesus Cristo mandou jejum? Existe uma só possibilidade, e aquele versículo foi falsificado no século 7. Este tipo de demônio somente sai com oração e jejum. Mas pense, Jesus tinha descido da montanha, encontrou o endemoniado. Quanto tempo ele teve para fazer jejum? Aquelas palavras foram aumentadas pela Igreja Católica no século 7. De fato, quando Jesus falou sobre os odres velhos, estava falando com respeito de jejum. Os fariseus perguntaram dos discípulos de Cristo: por que você e seus discípulos não fazem jejum? A única vez que nós encontramos Jesus fazendo jejum era jejum de 40 dias em preparação para o seu ministério. Não conheço nenhum pastor que fez jejum 40 dias antes de ser consagrado como pastor. Jesus foi famoso por não fazer jejum. Nenhuma carta no Novo Testamento fala sobre jejum. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, vocês sabem quantas vezes nós encontramos jejum nas leis de Moisés? 0. Mas encontramos 5 festas. O maior dízimo, gente, não era para entregar o pastor para pagar as despesas da igreja. O maior dízimo era guardar sua comida e levar 10% da sua comida para Jerusalém e comer na presença de Deus. Se lembra de Ana quando ela foi para o templo? O tabernáculo? Foi essa festa que ela estava celebrando. Qual é a marca dos judeus? A Páscoa. Qual é a marca da igreja cristã? A ceia do Senhor. Nosso Senhor, coma livremente de todas as árvores. Mas as pessoas hoje estão ensinando: se você quiser ser santo, você vai fazer jejum. Onde está o versículo? E onde está o versículo que ensina sobre os benefícios disso? Mostre isso para mim. Ah, não, mas quando eu faço jejum, eu sinto tão bem. Ah, quando eu faço jejum, minha esposa também está sentindo muito bem porque ela não tem que cozinhar. Mas isso não justifica nada. Mostre para mim a palavra. Mas os que estão proibindo o sexo e os que estão proibindo comida para você ser mais santo, essas doutrinas são demoníacas. Por quê? Versículo 4, volte. Pois tudo o que Deus criou é bom. Quem fez o sexo? Deus. Quem fez a comida? Deus. E nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Isso é ascetismo. Agora vamos para Colossenses. Colossenses 2:20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse ao mundo, desculpe, isso não deve ser E maiúsculo, se submetem a regrinhas, não manuseiem, não prove, não toque,
Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos, a palavra é entalma, as opiniões dos homens, e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aquelas regras não promovem a santidade. Essa é ascetismo. E quando nós estamos vivendo em cima das regras e das opiniões dos homens, nós estamos anulando a graça de Deus em nossa vida. Agora, vamos olhar hoje para Romanos capítulo 7. Eu acho que eu pulei alguns slides, né? Perdão. Próximo slide seria qual? Ok, estamos sincronizados. Obrigado. O que nós vamos ver em Romanos capítulo 7? Paulo estava escrevendo para o judeu. O judeu que estava debaixo da lei. E Paulo sabia, para o judeu crescer na sua vida cristã, ele tem que reconhecer que não tem que respeitar, não tem que seguir mais a lei de Moisés. Mas ele teve uma perspectiva muito equilibrada. Porque ele vai dizer, o problema, gente, não está com a lei. A lei é santa. O problema está conosco. O problema conosco é que nós somos tão ruins que a lei não funciona. Precisamos de um remédio mais forte. Mas o judeu iria responder, mas quando eu fui circuncidado, eu fiz aliança com a lei de Moisés. Eu estou amarrado pela aliança que meus pais fizeram quando eu fui circuncidado no 8º dia da minha vida. Como é que eu posso ser livre da lei? Este é o primeiro ponto que Paulo queria explicar para o judeu. Romanos 7, versículo 1. Acaso, irmãos, vocês não sabem? Pois estou falando a pessoas que conhecem a lei, que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei de casamento. Por isso, se ela casar-se com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Ela violou sua aliança. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. É muito lindo o que Paulo está fazendo aqui. O judeu foi comprometido, teve compromisso com a lei por causa de aliança. Igual a mulher tem compromisso com seu marido através de aliança. São votos que foram feitos. A pergunta do judeu era, como é que eu posso ser livre da lei? E Paulo olha para o casamento. No casamento, se uma mulher divorciar-se de seu marido, ou nas palavras de Jesus, se o homem abandonar sua mulher e divorciar ela, se ela se casar de novo, ela fez adultério. Mas se o marido morrer, ela seria livre. Queridas, homicídio não está permitido, tudo bem? Não pode matar seu marido para ser solteira. E ele usa o que acontece no casamento para descrever o que aconteceu com o judeu. O judeu morreu com Cristo. O judeu crente morreu com Cristo.
E, consequentemente, igual como o gentio. Se lembra quando falamos que o gentio foi transferido do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo, porque ele morreu com Cristo? Mesma ideia. O judeu foi liberado da lei para se casar com Cristo, porque ele morreu junto com Cristo. E, consequentemente, porque ele morreu com Cristo, ele estava livre da lei. Agora, pensando um pouco. O gentio foi liberado do reino do pecado e transferido para o reino do Filho. Para voltar para o pecado? Não. O judeu morreu com respeito da lei e ele foi casado com Cristo para voltar para a lei? Não. Aquele relacionamento foi cortado. Foi terminado. E Paulo continua essa linguagem tão lindinha sobre casamento, que venhamos a dar fruto para Deus. Qual é o fruto do casamento? Filhos. Mas em nossas vidas, qual é o fruto de ser casado com Cristo? As boas obras que vêm fluindo de nossas vidas. Então, primeiro passo, Paulo está explicando para o judeu como é que mesmo que ele teve aliança com Moisés, que ele mudou para ter uma nova aliança com Jesus Cristo. E uma vez que ele terminou sua aliança com Moisés, ele não estava mais debaixo da lei de Moisés. Agora, próximo ponto. O propósito dessa libertação. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Fomos libertados, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei para que servamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Versículo 5. O que é que a lei faz? A lei não controla seus desejos pecaminosos. A lei desperta. Me lembro uma vez que fizemos uma festa em casa. E, gente, eu gosto de exagerar. Se faremos churrasco em casa, eu compro 3 picanhas. Porque nunca quero que falte picanha. Tudo bem? Tem que comprar mais do que a gente acha. E uma vez Diane estava fazendo festa. E ela me mandou para a confeitaria para comprar os doces. E, gente, eu comprei bolo, eu comprei torta, eu comprei biscoito. Enquanto eu estava lá comprando biscoito, eu vi um biscoito muito especial que Diane adora muito, mas aquele biscoito é muito caro. Então eu comprei 6 biscoitos daquele biscoito especial, comprei muitos outros doces, trouxe para casa, coloquei no balcão, na cozinha, a torta, o bolo, todos os outros biscoitos e comprei em excesso. Mas aquela caixinha de biscoitos especiais, coloquei em cima da geladeira. Chamei meus filhos. Meus filhos, de todos os biscoitos da cozinha você pode comer livremente. Mas no momento que você come aquele biscoito, você vai morrer. E meus filhos foram assim. Por quê? Gente, a lei não controla o pecado. Desperta. Isso está proibido. Nem sabia que isso existia. Por que está proibido? A lei não controla sua natureza pecaminosa. Desperta. E uma vez que desperta a natureza pecaminosa, mata. Se você está querendo viver sob a lei de Moisés, ou pior ainda, se você está vivendo sua vida cristã na base das regrinhas que nem tem base na palavra de Deus, compre seu próprio caixão, porque você vai morrer.
Porque o Espírito Santo não vai compartilhar sua glória e seu poder com você. Então, qual é o relacionamento entre a lei e nossa natureza pecaminosa? Que diremos então? A lei é pecado? Puxa, a lei deve ser muito ruim, hein? Não, o problema não está com a lei. Somos nós. Nós somos ruins. De modo nenhum, de fato, eu não saberia o que é pecado. Eu estou andando no caminho e tem um buraco no caminho. Eu não iria saber que houve buraco no meu caminho se alguém não tivesse dito para mim, tem buraco. O propósito da lei, da vida do judeu, era dizer para ele, tem buraco aqui. Cuidado com isso. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Aquele biscoito. A lei do Pai. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. E eu entendo que isso foi na vida de Paulo, quando ele era criancinha. Porque não podemos identificar muito bem o momento na vida de Paulo quando ele estava sem a lei. Depois de ser salvo, Paulo nunca voltou para a lei. Então, ele não estava vivo no seu relacionamento com Deus e voltou para a lei. Então eu entendo que está falando quando ele era criancinha. Mas ele chegou ao momento quando, eu imagino que era sua mãe, falou com ele, Saulo, este brinquedo não é seu. Não toque no brinquedo do outro. Não cobiçarás. E o que a mãe fez? Provocou a morte espiritual do seu próprio filho. Porque no momento que ela falou, não é seu, não cobiçarás. Mas eu quero. E despertou o pecado, que estava adormecido no corpo de Saulo. Versículo 9 de novo. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Portanto, a lei é santa, não tem nada errado com não cobiçarás, não adulterarás, não mentirás. Não tem nada errado com a lei. Gente, não é a lei que está quebrada, somos nós. A lei não é quebrada, somos nós. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De modo nenhum. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminosa. Agora é uma ilustração. Gente, é difícil ilustrar isso. Imagine que houve um homem malvado aqui nessa cidade. E houve um rapaz muito temente a Deus, muito piedoso a Deus. E aquele homem malvado detestava aquele menino porque ele queria destruir sua santidade. Foi uma ofensa para ele. E ele pensou, eu vou fazer ele cair na fornicação. Mas ele não empregou uma prostituta, não. Ele arrumou uma cilada, uma festa. E ele convidou aquele rapaz
e ele convidou uma virgem da sua idade. E ele colocou os dois num ambiente muito romântico, e ele provocou a queda daquele rapaz. Ele foi tão maligno, tão malvado, que ele provocou a queda daquele rapaz utilizando uma virgem. Porque ele gostou da ironia de perverter duas coisas boas através de um só ato. Queria mostrar como o coração daquele homem era malvado mesmo. E isso que o pecado faz. A lei é santa. A lei é santa. E o inimigo de nossas almas mostra sua maldade, porque ele provoca nossa própria morte espiritual, utilizando a lei de Deus que é santa. O problema não era com aquela menina de 14, 15, 16 anos. O problema não está com a lei de Deus. O problema está com o pecado. E meus queridos, cada um de vocês tem este pecado dentro de você. E se você está querendo viver a vida cristã seguindo uma lista de regras, o que te espera é a morte. É a morte. Então nós temos visto, nós não temos nenhuma obrigação para observar a lei. A razão por que nós não temos nenhuma obrigação é porque a lei não é suficiente para controlar gente como nós. E a lei é tão perversa que toma coisas como a lei de Moisés e utiliza as próprias coisas de Deus para nossa destruição. Então, o problema não está com a lei. O problema está conosco. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, aquela natureza pecaminosa que está dentro de nossos corpos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é minha carne. Carne é outra palavra para a natureza pecaminosa. Por quê? Porque os dois estão ligados. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Agora, grande pergunta sobre a identidade deste coitado. Essa pessoa está falando em condições de ser salvo ou não salvo. Em 1592 houve uma grande briga na primeira igreja reformada de Amsterdã. Houve um novo pastor pelo nome de Jacobus Arminius, que estava olhando para este trecho dizendo, este homem não é crente não, porque a graça de Deus não iria deixar um homem viver desse jeito. E os calvinistas estavam dizendo, este homem é salvo, porque nenhuma pessoa descrente pode pensar desse jeito, desejando as coisas de Deus. Agora, 3 séculos depois, são os calvinistas que dizem que não é crente, e os arminianos que dizem que é. Reverteram 180 graus suas posições. Quem está certo? Gente, não importa. Se você é descrente, tentando viver a vida cristã pela lei, você vai cair nessa desgraça. Se você for crente, querendo viver pela lei, você vai cair nessa desgraça.
crente, descrente, não importa. Se você tentar viver pela lei, você vai encontrar somente derrotas e frustrações. Por que você queria viver desse jeito? Então nós encontramos, depois disso, o grito desesperado do legalista. Romanos 7, desculpe, está certo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Gente, olha só o que Paulo está dizendo. É a alma de Paulo que está olhando para o que seu corpo está fazendo e dizendo: não é isso que eu quero fazer. Não é isso que eu quero fazer. Então Paulo está dizendo: não sou mais eu fazendo, mas o pecado que habita dentro de mim, aquela natureza pecaminosa que está dentro de mim. Já compartilhei com vocês hoje de manhã que às vezes eu tenho problemas com comer em excesso. E gente, eu preciso correr para a graça de Deus cada vez que eu vou para a mesa. Infelizmente aqui em Roraima, graças a vocês me tentando com tanta comida boa, eu estou pecando muito desde que cheguei aqui. Hoje fomos para uma churrascaria maravilhosa, comi tudo. Eu acho que não vai ter mais carne no estado de Roraima por mais 2 semanas. Estou brincando um pouco, mas de fato não estou brincando. Eu tenho feito aquele compromisso. Fui para a festa. Depois de ir para a festa, eu não comer aquele bolo. Eu não vou comer aquele bolo. Tá certo, não vou comer aquele bolo. Entra a festa, que bolo maravilhoso. Não vou comer aquele bolo. Não. Meu Deus, estou comendo bolo de novo. Você já viu o filme? Quando o inimigo, o vilão, está na porta e por acaso a criança abriu a porta e deixou o vilão entrar? Nossa natureza pecaminosa é a presença traiçoeira dentro de nós que abre a porta para que o pecado pode entrar nas nossas vidas e dominar nossas vidas. Mas por que aconteceu? Porque estava confiando na lei e não confiando na graça. Gente, já aconteceu comigo tantas vezes. Entrei na festa e não era aquela coisa de essa vez eu não vou comer. Entrei na festa assim: Senhor, minha boca pertence ao Senhor. Meu corpo pertence ao Senhor. Eu sei que minha tendência nessa festa é comer em excesso. Mas, Senhor, eu entrego meu corpo a Ti. Minha boca, meus olhos, minhas mãos, meu corpo está à Tua disposição. Enche-me com Teu Espírito Santo. Me dá a força para dizer não. E queridos, eu admiro o poder que entra na minha vida para dizer não. E quando a graça toma conta da gente, não é que você se torna um robô. Não vou comer. É a coisa mais natural do mundo para dizer não, eu estou bem, muito obrigado. Me lembro uma vez eu entrei na festa desse jeito, sentindo o poder do Espírito Santo controlando, e a senhora da festa, sendo uma boa brasileira, estava insistindo. Ah, você não quer um pouco? Eu fiquei um pouco zangado com ela e falei com ela: Clarissa, neste momento você é agente de Satanás na minha vida. Chorou, coitado. Depois pedi perdão.
Mas, gente, eu admiro como quando nós entregamos nossos corpos a Deus como sacrifícios vivos, que a graça controla. A graça funciona. Qual é a diferença entre a graça e a lei? Imagine se eu tivesse uma lista perfeita do marido perfeito. Uma lista, eu acho que a lista de um homem perfeito, marido perfeito, deveria ter alguns 532 itens, né? Muita coisa na lista. Se fosse escrito por uma mulher. O homem é 2 ou 3 coisas, mas isso é outra coisa. Imagine se no início do dia acordei, acabei a lista. Fale bom dia com sua esposa. Bom dia. Dá um beijo nela. Está beijada. Quantas mulheres querem um relacionamento assim com seu marido? De jeito nenhum. Não vem de coração. Mas quando o verdadeiro amor toma conta, você faz tudo que está na lista. Naturalmente. A lei é uma lista de coisas para fazer. A graça é o Espírito Santo transformando sua vida. É lei ou a graça? É legalismo ou a graça? Suas regrinhas na sua igreja, anulando a graça de Deus na sua igreja, ou a graça? E está muito triste o que acontece quando nós levamos a lei para nossas igrejas. É como Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 2: não sejam conformados ao mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, como você pensa. Não sejam amoldados. Essa palavra foi usada de uma amolda mesmo. Imagine, você tem lagarto, lagarta e lagartiça. Português, que língua horrível. O que se transforma em borboleta? Qual? Lagarta. Imagine, você tem lagarta, mas você quer borboleta. Mas que bom, porque eu tenho uma moldura de borboleta aqui. E você coloca o coitado a lagarta na moldura, e você fecha e... Yes. Então, quando você está abrindo aquela moldura, você vai encontrar borboleta. Sabe o que vai encontrar? Sopa de lagarta. Mas é isso que nós fazemos na igreja. Vem o novo convertido para a nossa igreja e nós temos a moldura. Aqui é a moldura de crente. E nós colocamos ele dentro da moldura e... Temos crente maduro? Não, sabe o que temos? Hipócrita. Você mudou o exterior sem mudar o coração. E quantos crentes estão em nossas igrejas, vivendo sob o legalismo da igreja, conformando aos desejos do pastor, mas para dentro nada mudou. Quando nós estamos impondo nossas regrinhas em cima de crentes, estamos criando hipócritas. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo evangelismo em Pricumã. E eu cheguei numa casa e houve uma grande janela. E eu ouvi música de boi bumbá. E, gente, eu gosto muito de música de boi bumbá. Nossa Igreja da Graça, nós transformamos as letras, né?
Se lembra aquela música? Era One que é... Nem vou falar porque nem sabia sei o que estou dizendo. E pegamos aquela música e transformamos para assim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem louvar, vem dançar, vem orar, vem orar, vem orar. O povo de Deus está reunido. Gente, isso é contextualização. É verdade de Deus em roupa brasileira. É coisa boa. Mas eu cheguei nessa casa, eu vi na janela, eu vi música de boi bumbá, eu vi 2 rapazes passando pela frente da janela, treinando. Eu pensei, ok, eu vou voltar mais tarde. Eu fui embora e eles me observaram. Olha só, alguém no portão. E saíram da casa como 2 cachorrinhos. Oh, por que você está aqui? Meu nome é Mark Ellis. Realmente, naquela época eu mudei meu nome para Marcos Elias. Porque quando falei com o Roraimense 20 anos antes, meu nome é Mark Ellis. E ele fala, o quê? Então eu era Marcos Elias. Os 2 chegaram no portão. Era Júnior Negão. Apresentei o Evangelho. Os 2 aceitaram Jesus. Comecei a fazer evangelismo com os 2. Eu discipulado com os 2. Um deles, Júnior Negão, sua profissão era dançarino de festa de boi bumbá. Usando aquela sunga com penas. Se eu fosse um pastor legalista, qual teria sido a primeira coisa que eu teria falado com ele? Pare com isso e pare agora. Mas eu não fiz isso, não. Fizemos discipulado, ensinando a palavra de Deus a ele. Não tem um dia eu cheguei na casa dele e ele estava engordando. E o brasileiro é muito chato, né? Se engordar 1 quilinho, o brasileiro olha para mim e fala, tá engordando, hein, pastor? Que cara. Eu queria ser brasileiro, então eu cheguei na casa, olhei para ele, Júnior, tá engordando, hein? Ele falou assim, pastor, estou engordando. Ok, tudo bem, sério. Por que está engordando? Parei de dançar. Você parou de dançar? Por que você parou de dançar? Pastor, faz 3 semanas que eu estava no palco dançando. E todas aquelas mulheres na plateia olhando para mim, cobiçando o meu corpo. E pastor, foi coisa esquisita. No passado eu senti muito animado com isso. Mas naquele dia eu senti nu e envergonhado. E pastor, nunca mais voltei para dançar. Se eu tivesse agora sabemos qual é o problema. Não bate no microfone. Se eu tivesse pedido dele parar, ele teria parado. 15, 16 anos, muito influenciado pelo pastor, ele teria feito isso para mim. Mas em vez disso, deixei a graça de Deus transformar como ele pensa. E ele não fez aquela mudança para agradar Mark Ellis. Ele fez aquela mudança para agradar o seu Senhor. Se nós estamos impondo a lei em cima de nossos novos convertidos, se nós estamos impondo as regrinhas da igreja em cima de nossos novos convertidos, estamos destinados eles para a morte. Você confia na palavra? Eu confio.
confissão do legalista. Só Deus, porque eu sou escravo. Quem vai me livrar deste corpo de morte? Graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Nós temos dois extremos. Nós podemos cair na libertinagem. Está tudo permitido. A graça, Deus perdoa. É somente confessar seus pecados, não tem problema. Pode viver daquele jeito, sim. Quem mora desse jeito, quem vive desse jeito, vai morrer na sua vida cristã. E nós temos o outro extremo, o legalismo. Impondo as leis do Velho Testamento ou impondo as regrinhas de nossos eu-achos em cima de nossos novos convertidos. Mas não importa. Legalista, libertino ou legalista. O fim dessas coisas é a morte. Se nós optarmos para o legalismo, guardando a lei de Moisés, guardando as leis da igreja, nós estamos terminando nosso relacionamento com nosso Pai. Vamos continuar filhos, sim. Mas não vamos experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Então, eu quero encorajar vocês, que é com este último versículo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão de legalismo. Se você encontrar alguém que está querendo impor suas ideias em cima de você, suas regrinhas em cima de você, seus eu-achos em cima de você, e as pessoas estão dizendo para você, crente não vive desse jeito não. Você sabe qual deveria ser sua primeira pergunta? Onde está isso na palavra? Onde está isso no Novo Testamento? Mostre para mim. Ah, não, eu acho que não é sábio. Se lembra Colossenses 2? Essas regrinhas têm a aparência de sabedoria, mas não tem nenhum valor para viver uma vida cristã. Mas o fato que não somos legalistas, cuidado, porque não queremos cair na libertinagem. De fato, o que Deus quer de você é uma vida santificada. E precisamos ler o Novo Testamento. Mas precisamos entender como viver as verdades do Novo Testamento do jeito que o Novo Testamento nos orienta. E se você queria saber como é que o Espírito Santo pode nos orientar, volte para a próxima palestra, porque é isso que nós vamos estudar. Vamos orar. Senhor, como acontece com tanta frequência que quando queremos servir o Senhor, que em vez de buscar um relacionamento com o Senhor, nós substituímos aquele relacionamento por uma lista de regras, muitas das quais se apresentam as ideias dos homens, mas não tem nada a ver com a graça do Senhor. Ajude-nos, Senhor,
para não sermos os escravos dos homens com suas opiniões. Mas ajude-nos para que nós sejamos seguidores de pastores e mestres da palavra que pregam a graça de Deus, que acreditam que a graça transforma vidas. Homens que possam nos encorajar para andar pela graça de Deus em nossas vidas. E não pela lei, e nem pela libertinagem. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.